Está no ar mais um programa coletivo em rede da TV Beco dos Poetas e hoje eu recebo o escritor paraibano José Marques Sarmento, mais conhecido como Zé Sarmento, há 38 anos morando em São Paulo. Zé Sarmento tem 8 livros lançados e os seus livros tratam da periferia da cidade de São Paulo, fala dos bairros, e eu começo conversando com o Zé. Zé, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Agradeço imensamente você ter aceito o nosso convite para vir falar aqui do seu trabalho, vir falar dos seus livros em nosso programa. Ô, rapaz, Galdino, muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui no Sarau do Beco, né? Uma casa de poesia. Inclusive o Sarau do Beco tem um sarau uma vez por mês, né? No céu Caminho do Mar. Né? Esse programa tem o oferecimento de literaturaperiferia.com.br, que é uma rede social de literaturas, que você, né, é escritor da periferia, se você é um escritor independente, você pode ir lá criar um perfil e disponibilizar o seu livro para vendê-lo, né, para as pessoas conhecerem gratuitamente, sem pagar absolutamente nada. Se alguém compra o seu livro, você recebe o pedido, você mesmo entrega, você gerencia tudo isso. Então é uma dica muito importante, literaturaperiferia.com.br. E o Sarau Beco dos Poetas acontece mensalmente aos domingos, no céu Caminho do Mar. Você pode ter mais informações também no Beco dos Poetas nas redes sociais. Muito bom esses livros periféricos chegaram nesses espaços eletrônicos, nas redes sociais, nesse site do Beco dos Poetas. Inclusive eu vou pôr lá a minha trilogia, vou publicar minha trilogia, quem quiser depois dar uma passada lá. E o meu último livro, Guerreira, né? Guerreira, que eu assino como Débora Paim, um pseudônimo feminino. Então, Galdino, assim, ser escritor periférico, né? Na verdade é uma sigla, é uma nomenclatura que assim é escritor periférico. Na verdade eu não gostaria de ser escritor periférico, eu gostaria de ser um escritor que escreve literatura nem marginal nem santa, que faz literatura. Entendeu? Sem um rótulo que restringisse. Exatamente, porque os meus 8 livros, tem livros que não falam somente de... Tem livro que não fala dessa coisa da urbanidade paulistana. Os livros meus que falam da urbanidade paulistana é isso aqui, ó. Paraisópolis, Caminhos de Vida e Morte, Bexiga, Um Cortiço dos Infernos, e Ângela, Um Jardim no Vermelho. O que quer dizer isso? Esses 3 livros com esses títulos que chamam a atenção para bairros paulistanos. É que na verdade é assim, uma trilogia que fala de 3 bairros paulistanos, começando pelo Bexiga, vindo para Paraisópolis e indo para o Ângela. Eu começo falando da periferia do centro, depois eu vou para a periferia intermediária, depois eu vou para a periferia do fundão. Então são literaturas que se coagunam, que se ligam. É claro que os 3 personagens e os 3 livros, romances, são independentes. Você morou nesses 3 lugares? Ah, cara, então, eu morei. Você fez residência? Eu morei. Numa eu morei, nos outros eu trabalhei. Teve vivência, por exemplo, né? Para nascer o Bexiga, nasceu porque, na verdade, eu fui um corticeiro. Eu morei no Bexiga quando eu estava tentando uma profissão em São Paulo, tentando fazer a vida em São Paulo no ano de 83, 84, eu fui um morador de cortiço. Então essa literatura e esse livro, esse romance que fala de cortiço, onde eu ponho um personagem que é um personagem discriminado, um Zé Ninguém, um homem invisível, sabe aquelas pessoas que a sociedade não o enxerga? A sociedade só enxerga esses personagens quando precisa deles. Então, começa aí. Então, por essas questões de ser morador de cortiço, eu falei de uma periferia central. Porque quem mora em cortiço é um periférico, né? Existe uma periferia no centro, há quem diga... Já ouvi uma fala que o centro é uma periferia metida à besta. Né? Existe aí uma periferia... Os ocupantes dos prédios desocupados, né, os moradores, né, da frente de ocupação, desses condomínios abandonados no centro de São Paulo, são periféricos, que precisam morar em algum lugar, então eles vão, por direito e necessidade de existir como cidadão que precisa morar, eles invadem. Então são periféricos do centro.
Claro. Ô Zé, antes de entrar na questão social, o Zé trata muito de temas sociais, de temas importantes para a nossa sociedade, para a periferia. Mas antes de entrar nesse tema, Zé, eu gostaria, nós vamos falar de ocupação das escolas de São Paulo, que ocorre na cidade de São Paulo, mas antes de falar, de entrar nesse tema, eu gostaria de saber, Zé, o teu momento de criação, quando é que você escreve? Você para escrever em algum momento? Você está na rua, te dá um estalo, e aí eu costumo dizer, desce uma entidade, uma inspiração, ou é a observação de mundo que faz com que você escreva? É verdade, o escritor é o seguinte, o escritor é escritor 24 horas. O poeta, por sua vez, também é poeta 24 horas. Então, o artista é artista sempre, né? Na verdade, eu escrevo todo dia. Por exemplo, hoje, agora, há uns 20 dias, 25 dias, eu comecei a escrever um romance. Um novo romance infanto-juvenil, que chama-se Aluno Viajão e a Professora Ensinão. Então, esse livro é endereçado justamente para essa categoria de jovens com os quais eu tenho muita atividade, eu tenho muito relacionamento, porque eu faço literopalestra. E nessas literopalestras que eu faço, que eu chamo, naturalmente, literopalestras são palestras literárias. Eu, como escritor, ocupo escolas, sabe? E assim, eu tenho um relacionamento muito bom com professores, com coordenadores de escola, com diretores de escola. Então, eu vou nessas escolas falar de literatura, incentivar a leitura, que eu sou um amante dos livros. Eu não quero que o livro saia das mãos dos meninos, das mãos de ninguém, porque o livro, o objeto livre, é uma coisa bonita, é uma coisa interessante, é uma coisa que te dá diapasão para a vida inteira, porque quem lê tem mais saber, tem estrutura psicológica melhor, e reconhece seus direitos como cidadão melhor do que qualquer outro. Então, por isso que eu adoro essa questão de ser autor e de ser escritor ao todo tempo. Todo tempo eu sou escritor. Todo dia eu escrevo. Zé, e me fala uma coisa, os saraus, me fala dos saraus. Nós sabemos que você frequenta e é fácil te encontrar nos saraus. Como é que você vê o momento dos saraus? Como é que você vê o movimento, eu disse o momento dos saraus, mas também o movimento dos saraus ao longo desses anos que você vem acompanhando? O Zé Sarmento, para quem não sabe, vocês que assistem o programa do Beco dos Poetas, né, coletivo em rede, o Zé Sarmento faz parte do coletivo do Sarau a Plenos Pulmões na Casa das Rosas, que acontece mensalmente também na Casa das Rosas, espaço Haroldo de Campos de Poesia, na Avenida Paulista, número 37. Ele ao lado do Marco Pezão, também uma outra grande figura importante para a cena da poesia e da cultura na cidade de São Paulo. Eles estão juntos aí no Sarau a Plenos Pulmões. Me fala um pouco de Sarau. Na verdade é assim, eu vou fazer uma correção, que eu não estou mais com o meu amigo Pezão no coletivo A Plenos Pulmões. Agora eu estou com o meu amigo Márcio Rodrigues, que é do Sarau do Pira. O Sarau do Pira. Agora esse ano, do meio do ano para cá, eu estou com o Sarau do Pira. Correto. Então esse caso acontece onde? Acontece na Casa de Cultura em Boimirim. Mas o ano que vem a gente está querendo fazer um sarau meio que itinerante. E nos lugares, em ambientes onde tenham gente, pessoas precisando e com necessidade de escutar poesia, de ser incentivado para vir para a poesia, para vir para o livro, para vir para a leitura, justamente para não deixar o livro ser esquecido, para não deixar o livro sair das mãos das pessoas. Então esse movimento de saraus, cara, você sabe uma coisa? Eu era para frequentar saraus há mais tempo. Eu frequento saraus só há 5 anos. Justamente quando eu fui conhecer o Sarau do Binho, quando era no boteco. Lá perto da Universidade Uniban, que hoje é Anhanguera. Eu repito ainda, o pior pastel de São Paulo, que dizia, era o melhor, né? Que era o melhor pastel de São Paulo. Então, a partir do momento que eu comecei a frequentar o Sarau do Binho, eu comecei a me redescobrir como escritor, e veio toda a minha verve poética. Porque eu não escrevia poesia. Aliás, o que eu escrevo, eu não chamo de poesia, eu chamo de prosia, Galdino. Prosa. Eu faço prosa poética, prosia. Eu me dei o direito de dar esse nome para os meus textos, que eu interpreto. Eu tento interpretar meus textos nos saraus, né? E não somente ler. Eu sou um cara que adora interpretar meus textos no sarau e textos de outros poetas. Então, essa questão de ir para os saraus me deu um diapasão enorme como escritor. Nasceram já 3 livros de 5 anos pra cá, cara. Eu editei o quê? Depois que eu comecei a frequentar esse movimento que ferve nas periferias de São Paulo,
que são que é o movimento sarau, os sarausistas, nos espaços que a gente ocupa com arte, na rua tem essa arte, em praças públicas tem essa arte, nas escolas tem essa arte, coisa e eventos que não acontecia. Há 3, 4 anos atrás não acontecia. Toda essa efervescência cultural dos saraus e da poesia está sendo levada para todos esses setores. Zé, né? é um pouco uma das questões que é as pessoas descobrirem e passarem a se utilizar da cultura nos espaços, principalmente na periferia, onde não se tem equipamentos públicos de cultura, ou seja, uma biblioteca, uma casa de cultura em quantidade suficiente e acessível para essas pessoas, e aí os saraus surgiram para suprir no boteco. Surgiram no boteco. Que nem o sarau do Binho, o sarau da Cooperifa e outros saraus que a gente sabe que existe, que acontecem em boteco. Mas agora as estruturas, esses equipamentos públicos, estão abrindo as portas para os saraus, justamente como eu falei. As escolas, as bibliotecas dos céus, o instrumento céu está abrindo espaço para os saraus, para coletivos levarem a poesia e o ideal da literatura para os jovens, que isso é muito importante. Então, com esse movimento, cara, eu consegui, então, como escritor, voar. Eu estou aqui justamente por causa dessa questão toda, dos saraus, dos movimentos sarausistas. Inclusive não é a primeira vez que eu apareço fazendo um vídeo, eu já apareci na Folha de São Paulo, justamente por causa dessa questão dos livros que nasceram por eu ter voltado a frequentar saraus, né? Já fiz um vídeo lá na Câmara Municipal, de 15 minutos, um documentário ao meu respeito da minha literatura, porque justamente por causa desse evento chamado Sarau. É um movimento, que parece a antropofagia dos anos 20. Agora, Zé, você é um escritor social, nós sabemos a temática dos seus livros que tratam aí de questões importantes para as pessoas, de pessoas comuns, da vida, da dona de casa, do trabalhador que pega o ônibus, do jovem na periferia. Eu queria que você falasse um pouco para a gente do atual momento, você que tem uma atuação nas escolas, como é que é essa atuação nas escolas, como é que é as tuas palestras? Então, rapaz, eu frequento escolas, que na verdade é assim, o que me deu bastante segurança para mim frequentar as escolas foi justamente ter encontrado o movimento saraus. E com esse movimento sarau eu voltei a estudar. E voltando a estudar, então me graduei em História. Me graduando em História, eu, na verdade, ganhei uma certa segurança psicológica, intelectual e de saberes para mim poder lidar com alunos. Então sarau faz bem, como diz o crioulo na música, leva pro sarau para curar, né? Leva pro sarau para curar, porque a poesia e a literatura e a função da escrita e a questão de você se interessar e se apaixonar pela leitura te leva a ter segurança e fazer um monte de coisa. Coisas, inclusive, que você, naturalmente, com o seu pseudo-analfabetismo, com a sua insegurança em relação a se colocar diante dos saberes do Brasil e do mundo, você, naturalmente, meio que fugia. E com essa questão de voltar a estudar depois de velho, depois dos 50 anos, e fazer graduação em História, eu ganhei toda essa experiência e todo esse contexto de segurança. Então você indica para quem não terminou os estudos... Eu indico o seguinte, você que está aí que não fez o ensino fundamental, que tal voltar a estudar no EJA, Ensino de Jovens e Adultos? E você também que fez o ensino fundamental e parou de estudar faz uns 10 anos, por que você não se matricula no EJA do ensino médio? Aí você termina o ensino médio e de repente faz o Enem. Com o Enem você vai disputar espaços para estudar numa faculdade federal, em qualquer estado do Brasil. Se você não conseguir com a sua nota de corte ir para uma faculdade federal, você vai disputar uma bolsa do ProUni para você fazer uma faculdade particular, numa graduação que você acha interessante. Aí você vai ser professor, você vai ser qualquer coisa, você vai dar uma ênfase maior, vai dar um upgrade na sua profissão. Sabe, você vai e outra, no seu psicológico, no seu conhecimento. Então você vai deixar de ser um cidadão comum para ser um cidadão com conhecimento. Conhecimento de causas e efeitos, de direitos e obrigações. Opiniões, saber votar direitinho, saber escolher, não ser engolido pela grande mídia, certo? A grande mídia que engole os menos informados, que te faz engolir goela abaixo aquilo que ela acha que é interessante para a grande população saber, né?
são assuntos políticos, por exemplo, que a gente está vendo. Meu, É uma manipulação. uma manipulação, Uma manipulação. que a grande mídia faz em relação a vender ao cidadão, um cidadão que vire consumidor. Imagina, um cidadão consumidor. A grande mídia trabalha para você virar um consumidor, cara. Aí você... Para você estar sempre na defensiva e sempre no vermelho com o seu cartão de crédito e do banco. Já percebeu que a grande mídia que faz isso? Eu lembro, você falando isso, é um poema muito importante de Carlos Drummond de Andrade que fala eu etiqueta, né? Eu uso uma camiseta que tem um nome estrangeiro que eu não sei o que quer dizer, né? Esse consumo desenfreado, essa mídia que tem tudo isso. Zé, me fala uma coisa, como você vê as ocupações nas escolas na cidade de São Paulo, essa chamada reorganização do ensino na cidade de São Paulo? Nós conversávamos antes do programa e você falava a respeito do ensino do município e o ensino do Estado, que o ensino do município tem qualidades e tem uma situação muito melhor do que o ensino do Estado. Fala um pouquinho disso para a gente. Porque eu não sei onde o entendimento dos educadores. Porque na verdade assim, o ensino fundamental 1 e 2 do Estado do município de São Paulo é muito bom. Porque eu tenho 4 filhos que fizeram estudar em escolas públicas, municipais e estaduais. E eu vejo que a educação do Estado parece que não está muito conectado com o interesse dos alunos, o interesse dos pais dos alunos. Fazer com que essa educação estadual seja mais amparada dentro de saberes mais profundos. Quer dizer, por exemplo, pagar melhor para professores, estrutura de escolas melhores, por exemplo, professores não faltarem em sala de aula, porque na verdade assim, eu vejo meu filho que faz o primeiro ano do ensino médio, tem uma vez ou 2 vezes por semana, ele vai mais cedo para casa, porque na verdade falta professores na escola, nas escolas estaduais, e essas ocupações vêm cailar justamente por causa dessa demanda que os pais dos alunos e esses jovens precisam de uma escola que os entenda, uma escola que goste e que tenha amparado o prazer de levar o filho para a escola, do jovem ir para a escola e ficar dentro da escola. Com prazer, né? Com prazer, isso é que eu não vejo. E outra, educação do Brasil, eu acho que tinha que ter todas as estruturas que tem o equipamento chamado CEL. Todas as escolas do Brasil tinham que ter esse equipamento. Porque você fica dentro da escola durante 8 horas, que é o ensino integral, sabe? Chamado ensino integral. O seu filho fica 8 horas dentro disso. Isso para o periférico é super importante. Para quem para o periférico, não ficar brigando com a vozinha pelo controle remoto da televisão em sua casinha lá na periferia. E a escola receberia essa gente toda, esses jovens todos, para se interagir, para viverem juntos, para aprenderem a ser cidadãos respeitadores. Por isso que eu sou a favor do equipamento CEL se espalhar pelo Brasil inteiro. Que lá tem educação, tem cultura, tem esporte, tem convivência, tem piscina. Caiu do céu esse movimento, esse equipamento CEL. CEL, para quem nos assiste em outras partes do Brasil, né, você pode acessar e assistir o nosso programa de qualquer lugar do Brasil e do mundo através da internet. O CEL é um centro de educação unificada, né? Que você tem bibliotecas, você tem um teatro com estrutura muito boa. Esse equipamento foi criado na cidade de São Paulo, esse conceito no governo da prefeita Marta Suplicy, e deu muito certo porque tem piscina. Justamente para cair em áreas degradadas, em áreas negativamente carentes. Com índice de cidadania e desenvolvimento quase zero. Então esses CELs foram justamente para essas áreas abandonadas pelo poder público, que esse equipamento precisava chegar e trazer a comunidade para uma convivência sadia junto com a educação, cultura e esporte. Esses são os ideais dos CELs. Um lazer que nunca se teve, né? O Mano Brown outro dia citou, né? Piscina no céu, isso é o céu na periferia. O céu na periferia, o céu na periferia e com piscina que muitas pessoas nunca tiveram. Zé, eu vou pedir para você fazer. E aquela questão, Galdino, a questão da reorganização escolar e a questão dos jovens terem ocupado as escolas. Eu acho super importante. Outro dia eu fiz 2 saraus em escolas.
na zona sul de São Paulo. Numa escola do São Luís, em Pantoja, e numa escola do M. Boi Mirim, da Avenida M. Boi Mirim, que é José Luiz do Rego. Eu fiz sarau para os jovens. E eu percebi, naturalmente, como esses jovens se entendem entre eles, e eles falam poesia, e a poesia acabou ganhando esses jovens, e eles se instruíram através do texto oral, sabe? Mães, por exemplo, de jovens do Sinhá Pantoja chorando porque o filho não estava na rua, cara. Não estava na rua às 3 horas e 4 horas da tarde. Estava dentro de uma escola com outros jovens falando poesia. Olha que importância fundamental que é a literatura chegar junto a esses jovens estudantes de escola pública. Por isso que nós brigamos tanto pelo PMLLB, Plano Municipal do Livro, Literatura, Biblioteca e Bibliotecas. E foi assinado e foi votado na Câmara Municipal e foi aprovado. Só falta agora o prefeito Haddad sancionar essa lei. Aí nós vamos levar livro, bicho, para a periferia inteira. Sabe? Que é o que precisa. Muito bem, você que nos assiste, você está no programa Coletivo em Rede da TV Beco dos Poetas, que recebe o escritor paraibano José Marques Sarmento, o Zé Sarmento, que tem 8 livros escritos e está aqui falando do seu trabalho para a gente. José, eu quero que você fale um pouquinho de poesia, que você leia um texto pra gente. Cara, as minhas poesias, na verdade eu não chamo de poesia, eu chamo de prosia, prosa poética. São textos que eu falo nos saraus onde eu vou, né? E eu tenho um texto decorado. Aliás, há um ano atrás, eu falei assim, eu vou decorar meus textos. Aí sabe como que eu decoro meus textos? E às vezes escrevo muito texto também? Quando eu estou caminhando e correndo, que é uma atividade física que eu gosto de correr. E aí você consegue. Aí eu consigo. Né? Meu, é uma energia incrível que vem pra cima dos neurônios, sabe? Irriga os neurônios, ou você fica criativo. Então saia do sofá, meu amigo. Larga o Faustão, larga o Gugu, larga a Xuxa e vai correr, vai ler, vai fazer poesia, vai se instruir, vai estudar, vai procurar cultura, caralho! Eu vou falar um texto agora, posso falar? Pode falar. Eu ando muito vago de sentimento. Eu ando intensamente cheio de tudo. Eu ando vibrando minhas carnes moles por dentro, mas o que deveria vibrar seria o meu olhar duro. Por quê? São descasos que reinam para todo lado. Eu gostaria de fugir para dentro das cores do arco-íris, chupando um sorvete de amora que não fosse amargo. A minha boca não quer ser pintada com a cor que emana da maldade, quando perfurada a minha boca com a estocada de uma arma branca, preta, amarela, arma que mata também pelo uso da palavra mal empregada. Meu sangue, prima em não querer regar a terra, onde a regra é querer levar vantagem, desnudando os corpos dos pobres que nasceram sem o aparato do Estado, nem das famílias burguesas, que enriqueceram com o nosso suor escravo. Não gostaria de perder a respiração em vão, porém eu perderia pelos que gritam neste universo sem versos humanitário. Com versos humanitários desatando o nó do ódio, cada sorriso gengival da gente pobre deste planeta produziria luz de 1 milhão de estrelas. Luz que nos levaria a ser mais condescendentes uns com os outros. José Marques Sarmento, Zé Sarmento, aqui no programa Coletivo em Rede da TV Beco dos Poetas. Zé, como maravilha de texto. Me fala uma coisa, como é que eu faço para encontrar o Zé Sarmento, além de encontrá-lo nos saraus das periferias da cidade de São Paulo? Como é que eu faço para encontrá-lo nas redes sociais? Como é que eu faço para comprar o teu livro? Cara, eu vendo o meu livro, as pessoas compram o meu livro na minha página do Facebook, que é o Zé Sarmento. Na minha mão é mais barato? É na minha mão, e compra na minha mão. Na verdade, eu uso os saraus e espaços de saraus para lançar meus livros. Por exemplo, eu estou lançando o meu último livro chamado Guerreira. Guerreira, que fala da violência doméstica. Eu empoderei uma mulher que quer que o marido seja expulso de casa pelas autoridades, porque ela não aguenta mais sofrer nas mãos dele
ela e por tabela os filhos. Então ela se empodera e sai em busca de ajuda do poder público. Então vai em diversos lugares. Então essa mulher é uma periférica que sofre essa violência doméstica. E você veja que esse tema, violência doméstica, está muito na moda. Você vê que eu não estou muito atrasado. Que foi tema, inclusive, do Enem desse ano. Entendeu? Exato. A violência contra a mulher, a violência doméstica. Então eu lanço meus livros nos saraus. Não E quem tem... quiser encontrar é na minha página do Facebook. Correto. Eu mando pelo correio. Você manda pelo correio, você... Garotinho, eu mando pelo correio. Bacana. Olha, um prazer imenso receber José Marques Sarmento, o Zé Sarmento, aqui no programa Coletivo em Rede da TV Beco dos Poetas. Zé Sarmento, muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Eu gostaria que você deixasse um recado aí para os pais, para os alunos e para a sociedade acerca das ocupações nas escolas na cidade de São Paulo. Muito bem, eu estou achando muito incrível demais as ocupações dos jovens nas escolas públicas por questões de reorganização, entre aspas, da escola. Na verdade, o governador quer fechar a escola, quer diminuir verba para a educação, mas na verdade, de repente, aumentar a verba para os presídios, naturalmente. Então os jovens, os pais dos alunos, todos interessados nessa questão toda, porque é importante que o jovem faça da sua casa, faça da sua escola uma extensão da sua casa. Vai para cima, juventude, vai para cima que estamos com vocês. Ok? Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa Coletivo em Rede.